Oi, gente, bom dia. Vamos para mais uma aula, né? Eu não sei qual sala que eu falei que nós iríamos fazer um trabalho. E nós vamos fazer um trabalho sobre o bloco da União Europeia. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre globalização. Então, globalização é o comércio globalizado. Todo mundo tem acesso a todo mundo, a informação, a produtos e tudo, certo? Quando que começou? Começou, que eu já falei para vocês isso até em sala, começou com as grandes navegações, né? Foi quando eles começaram a ter essa troca de mercadoria e aí acabava tendo troca de informação também. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os países estavam muito enfraquecidos e eles sentiram a necessidade de se unir. Então, um país começou a se unir com o outro. Através dessa união, eles iam diminuir as taxas de impostos, as tarifas alfandegárias, tabelar preço e tudo mais para facilitar o comércio entre eles. Até porque eles precisavam de ajuda uns dos outros, né? Um país do outro. E começou em 1950, surgiu o Benelux. O que foi o Benelux? Foi a junção da Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Esses três países se juntaram para fortalecer o comércio deles. E foi muito importante o Benelux, porque daí como os países todos tinham mineração de ferro, eles conseguiam transportar esse ferro de um país para o outro sem muito problema. Foi por causa do ferro que surgiu o Benelux. Mais tarde, com o passar de alguns anos, entrou também no bloco a Itália, a Alemanha e a França. Aí já mudaram o nome, não era mais Benelux, e sim a CE, que é a Comunidade Econômica Europeia. Somente em 1992 foi que realmente surgiu o Bloco Econômico União Europeia, com o nome União Europeia, UE, certo? Então, assim, surgiram outros blocos também ao longo do tempo, não tem só o bloco da União Europeia. Os Estados Unidos, México e Canadá formam o NAFTA, que tem a livre circulação de comércio e não livre circulação de pessoas. Surgiu também o Pacto Andino, que é Bolívia, Peru, Equador e Venezuela. Surgiu o Mercosul, que no qual o Brasil faz parte, que é o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E o nosso bloco, ele tem livre circulação de pessoa. Então, se eu quero ir para o Paraguai, por exemplo, eu não preciso ter visto para ir para o Paraguai. Eu entro e saio do Paraguai sem problema nenhum. E livre circulação também de comércio. O que nós não temos é moeda única. Cada país tem a sua moeda, tá? E aí, esses blocos facilitam muito o comércio entre os países membros. E facilita também o comércio com países fora. Por quê? Porque se eu vendo soja, e o Uruguai também vende soja, só um exemplo. Nós vamos colocar uma tarifa alfandegária única, tanto para mim quanto para o Uruguai, porque daí para não ter concorrência entre os países membros do bloco, entendeu? Porque eu coloco uma tarifa menor, então os países vão comprar mais soja de mim do que do Uruguai. Então por isso que eles colocam uma tabela para não ter concorrência entre os países membros, tá? E aí, sobre toda a história da formação e como que é o bloco o bloco UE da União Europeia, quem vai explicar vão ser vocês, certo? Vai ter grupos
a maioria são grupos grandes de 4 a 5 pessoas, tá? E aí a gente vai dividir durante a aula, para a próxima aula vocês começarem as apresentações, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula.